Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. Nós estamos ainda no livro Evolução em Dois Mundos. Eu estou começando o capítulo 16 desse livro, psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, livro do André Luiz, lá da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Pode pedir que eles dão. Então eu vou lendo como André Luiz diz, para poder chamar a atenção do lado científico do assunto. Hoje é a lição número 465, Mecanismo da mente, alma e corpo. É assim que o André Luiz diz. Aí ele vai falar. Aclarando os problemas complexos da alienação mental na maioria dos espíritos desencarnados. Ele está dizendo que tem muitos espíritos desencarnados que ficam um verdadeiro alienado mental, doente pela própria conduta que ele teve aqui encarnada. Pelo menos durante algum tempo, além da morte. Não quer dizer que todos, aqueles que se atrapalharam, que estão perturbados, tem muitos que ficam em paz porque viveram uma vida digna e honrada. Vale comentar, ainda que superficialmente, alguns dos experimentos efetuados pela ciência terrestre nos mecanismos nervosos para que possamos ajuizar da importância da harmonia entre a mente e seu veículo físico, fisiopsicossomático, no plano físico e extrafísico. Ele disse essa associação da mente e do corpo, não só aqui do corpo físico, como também do corpo perispiritual, que vai substituir o corpo físico. Assemelhando-se no conjunto ao musicista, ele faz a comparação com o musicista, e seu instrumento, alma e corpo, hão de conjugar-se profundamente um com o outro para a execução do trabalho que a vida lhe reserva. E sabendo-se que a alma é a direção e o corpo, obediência, é a lei divina que o homem receba em si mesmo o fruto da plantação que realizou. Visto que dos órgãos de sua manifestação recolhe as maiores concessões do Criador para que efetive o seu aperfeiçoamento na criação. Aí ele vai dizendo, assim sendo, do seu próprio comportamento, retira nos vastos setores em que se processa a evolução, o bem ou o mal que, lançando no caminho, estará impondo a si mesmo. Ele está chamando a atenção que ele vai impor a si mesmo o bem ou o mal que ele fizer, que tudo que ele fizer aqui vai repercutir no corpo perispiritual. E quando ele chegar lá, vai ter esse mecanismo mente e o corpo espiritual, que é o perispírito, como tem aqui o espírito com o corpo aqui. Ele compara até com o instrumento musical. O violino depende, não é? O instrumento pode ser bom, mas se o artista não for, mas se o artista for bom e o instrumento for ruim, dificulta o artista. Mas se o instrumento é bom e o artista é bom, veja o que pode fazer. Então ele está dizendo que os estudos aqui da mente humana ainda não mergulhou nos estudos da mente do ser extracorpo, o ser espiritual. E quando ele for fazendo essa ligação, ele vai ver com clareza o que você fizer aqui, a repercussão que vai ter por espírito. Só que por espírito é pior do que aqui do corpo, porque o corpo é um grande mata-borrão. Então, por isso que Jesus fala, será centuplicado. Então, imagine uma pessoa que ainda está, como diz o Chico Xavier, menos bom. Menos bom, no mundo espiritual, a tendência é sofrer. Por isso que tem espíritos que alimentam imensamente sentimento de culpa, de remorso, e ele fica lá no passado num grande sofrimento. Ou ele também pode ter uma ansiedade que ele quis o futuro sem se equilibrar no seu presente.
Então, ele vai falar esse estudo. Então, os psiquiatras, por enquanto, só estuda a parte mental do corpo físico. E a parte mental ele entendendo como se fosse secreção do cérebro, não sabendo ele que é fluido que vem do espírito. E ele ainda não faz a percepção como é fora. Existem alguns trabalhos, como o mecanismo de estudo da reencarnação, os estudos das terapias de vidas passadas, regressão de memória. Existem bastante trabalhos ainda sobre isso, experiência quase morte. Tem bastante trabalhos, mas ainda querendo fazer uma ligação, uma ponte entre o corpo físico e o corpo espiritual. Isso os cientistas vão ter que fazer. Por enquanto, ainda eles não trabalham nem com a ponte, quanto mais com o corpo espiritual. Mas vai trazer esse trabalho mais rápido do que estão pensando. Na minha opinião, desses 30 anos, esse assunto vai começar a ser discutido, e aí, quando for discutido, vai impressionar, porque o André Luiz já chamou a atenção disso com detalhes. E quem não quer acreditar no André Luiz vai ter que acreditar que o Chico Xavier, com o 4º ano primário, deu tantas informações científicas. Até o próximo encontro.